Pessoal, nesse vídeo eu vou tratar com vocês aqui a respeito do aumento na distribuição de dividendos por parte da Itaúsa. Então, a Itaúsa está lentamente aqui crescendo sua distribuição de proventos e poucos investidores estão percebendo isso. Vou explicar para vocês quais são os elementos que estão impactando esse crescimento de proventos no curto prazo da Itaúsa. A gente vai tentar ver aqui qual seria o preço ideal para aportes em Itaúsa, olhando para um dividend yield próximo de 6%, que é o dividendo ideal para quem quer gerar uma renda passiva expressiva no longo prazo. Além disso, a empresa está com um programa de recompra de ações e também tem bonificado nos últimos anos. Eu vou explicar para vocês como vocês têm que analisar a Itaúsa para entender a real geração de valor dessa empresa no longo prazo. Na segunda parte do vídeo, vou abordar com vocês esse fato relevante da Klabin, no qual ela informa ao mercado que a partir de 9 de junho de 2023 entrou em operação a segunda fase do projeto Puma II. Esse projeto, além dele aumentar a produção em 460 mil toneladas, ele vai entregar para o mercado um produto com maior valor agregado. O que esse Eucaliner e o Kraftliner branco eles têm para oferecer em termos de diferencial competitivo? Então é nesse detalhe que eu vou trazer para vocês a importância estratégica desse projeto para a Klabin. Pessoal, se esse vídeo fizer sentido para você e agregar para o estudo desses ativos, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo no canal, deixando um like e também um comentário e sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, a Itaúsa ela vem crescendo lentamente a distribuição de proventos. Isso muitas vezes está passando despercebido para a maioria dos investidores, principalmente porque a empresa ela distribui de pouquinho em pouquinho, né? Então ela vai lá e distribui 5 centavos, depois 2 centavos, às vezes 14 centavos, e aí o investidor desavisado ele pode considerar que o fluxo de proventos ele está muito estagnado, ele não tem crescido. Mas quando a gente olha para o panorama geral, a gente verifica que sim, a Itaúsa está conseguindo gerar um dividend yield interessante. Então quando a gente considera o histórico do dividend yield de Itaúsa, a gente está falando aqui do dividendo bruto, tá pessoal? Foi de 5,5% em 2020, 4,2% em 2021 e agora em 2022 está próximo de 7% se a gente considerar, é claro, o dividendo bruto. Lembrando que se você olhar para esse dividendo que está sendo projetado aqui no Status Invest, você vai estar na verdade se enganando, né? Porque esses dividendos eles precisam ser corrigidos também pela bonificação de 10%. Tem que considerar a bonificação quando você vai analisar o crescimento dos proventos da Itaúsa. Pessoal, na maioria das vezes o investidor iniciante ele vem aqui no Google, digita o ticker da ação e analisa aqui o comportamento do gráfico. E olhando para o gráfico da Itaúsa, ele considera que a ação ficou praticamente lateralizada nos últimos 5 anos. Então, a empresa que teoricamente não gerou valor para o seu investidor. Entretanto, a gente tem que considerar diversos fatores ao analisar a rentabilidade da Itaúsa. Tá? E o principal deles são as bonificações. Então, nesse período de 5 anos, ela realizou 3 bonificações. Tá? Então, 10% em 2018, 5% em 2019 e mais 10% em 2022. E considerando, né, que as bonificações elas vão incidindo em um patrimônio que vai crescendo ao longo do tempo, essas bonificações aqui elas acabaram aumentando a participação acionária desse investidor em 27% dentro do patrimônio líquido da empresa. Pessoal, ações que bonificam com frequência, como é o caso da Itaúsa e também do Bradesco, você tem que olhar muito mais para o acúmulo do número de ações. Então, se você olhar para a cotação, você talvez vai desanimar, já que a empresa está sendo negociada agora em 2023 pela mesma cotação do ano de 2010. Então, parece que a empresa ficou totalmente lateralizada. Mas com a consequente bonificação que ela vem realizando ao longo desses últimos 14 anos, mais o reinvestimento dos dividendos, a Itaúsa é uma empresa que conseguiu transformar R$100 mil em R$712 mil. Então, é uma empresa que parece que anda só de lado, mas quando você olha aqui para as bonificações e para a recompra de ações, você se depara aqui com um crescimento brutal na sua participação patrimonial dentro da empresa. Então, o número de ações desse investidor aqui cresceu 325%. Então, apesar dele não estar ganhando na cotação do ativo, ele está ganhando um acúmulo aqui patrimonial, pessoal. Isso aqui é muito mais interessante, já que a renda passiva desse investidor ela começa a crescer a longo prazo, mas tem que se manter comprado no ativo e lembrar também de realizar a recompra das ações. Pessoal, olhando para o portfólio da Itaúsa hoje, a gente percebe 3 coisas. A primeira delas é que a empresa ela preza muito pela qualidade, né? Então ela compra participação em marcas líderes de mercado. Além disso, a empresa ela tem um desconto aqui interessante de 19,3%, que é o desconto de holding. Faz sentido, né, pessoal? Porque você acaba pagando um custo tributário maior quando você investe através da Itaúsa. Mas mesmo assim, esse desconto aqui está muito grande frente à participação que a Itaúsa tem dentro dessas empresas. Pessoal, o terceiro ponto que precisa ser destacado aqui no portfólio é que quando a gente olha para a representatividade de cada uma dessas empresas, a gente percebe que o Itaú ele ainda corresponde a 90% das participações acionárias da Itaúsa, né? Então a empresa está conseguindo se mexer lentamente para comprar participação em outras empresas, mas 90% do resultado ele ainda é oriundo do Banco Itaú. Isso aqui é positivo ou negativo? Pessoal, o fato do Itaú ter uma representatividade muito grande no resultado da Itaúsa hoje não chega a ser algo negativo, né? Já que a gente está falando da marca mais valiosa do país e um banco que tem um histórico impecável, né? Basta a gente olhar o gráfico da lucratividade do Itaú dos últimos 14 anos. Então, um banco extremamente sólido e resiliente. E
E o aumento de proventos da Itaúsa, ele está acontecendo justamente em decorrência aqui do aumento do payout do Itaú, tá? Então a gente analisa aqui o ano de 2020, 2021 e 2022 e a gente vê que o banco está lentamente crescendo seu payout. Então, em 2020 foi 24% do lucro líquido, em 2021 foi 26%, em 2022 36% e em 2023 ele já está em 37%. Lembrando que a gente está falando aqui apenas do primeiro trimestre. Então, a Itaúsa ela tem essa tradição de repassar 100% dos dividendos que ela recebe do Itaú para os seus investidores, tá? Então, é uma forma de você estar recebendo aqui dividendos diretamente do Itaú. E esse é o principal motivo pelo qual a gente tem visto lentamente a Itaúsa crescendo seus proventos ano a ano. Então, o dividend yield da Itaúsa está em 6,9%, considerando, é claro, o dividendo bruto e corrigido pela bonificação de 10% que foi realizada em 2022. Pessoal, e além de remunerar com as bonificações e o crescimento dos proventos, como nós vimos, a Itaúsa está remunerando também com o programa de recompra de ações. Então, a empresa ela vem, recompra suas próprias ações e liquida em tesouraria. Com isso, ela vai tirando ações de circulação e vai permitindo que você aumente a sua participação aos poucos na distribuição de proventos. E é justamente isso que acaba gerando muito valor a longo prazo. Pessoal, então considerando ali os critérios qualitativos de Itaúsa, que a gente percebeu que ela passa nesses critérios, é uma empresa que remunera nas 3 pontas com recompra de ações, dividendos e bonificações. Qual seria o preço ideal para a gente pagar aqui nas ações de Itaúsa, olhando para um yield próximo de 6%, que é aquele yield interessante para geração de renda passiva a longo prazo? Bom, então analisando aqui o dividendo pago nos últimos 12 meses, a gente está falando de 43 centavos por ação, que na cotação atual nos dá um yield de 4,75%, então um yield relativamente baixo. Mas cabe destacar, pessoal, que a Itaúsa ela já andou bastante nos últimos 2 anos, e quando a gente considera o gráfico da cotação, a gente vê que ela abriu diversas oportunidades para o investidor pagar barato pelas ações, tá? E considerando o histórico recente dos preços de Itaúsa, quem pagou abaixo de R$ 8,00 está com um yield bastante interessante. Então, quem pagou 7,87 na ação está com um yield próximo de 5,5%. E se a gente corrigir pelos 10% de bonificações que foram realizadas em 2022, a gente está falando aqui de um yield bem próximo, pessoal, de 6%. Então, o preço ideal para compra em Itaúsa, para você conseguir gerar valor, para você conseguir comprar uma quantidade maior de ações, receber mais dividendos e também mais bonificações, é esse preço aqui abaixo de R$ 8,00. Então, eu considero abaixo de R$ 8,00 um excelente momento de compra para as ações de Itaúsa, olhando, é claro, para o acúmulo patrimonial, ou seja, eu estou acumulando o número de ações para olhar para essa renda passiva a longo prazo crescente. Pessoal, e pagando barato pelo ativo, a gente consegue acumular um número maior de ações, tá? E com isso vamos receber um dividendo maior também e vamos receber mais bonificação. Então isso acaba acelerando bastante a sua caminhada em direção à liberdade financeira e permite que você seja um investidor mais eficiente a longo prazo. Pessoal, no caso da Klabin, a gente vai falar aqui da entrada em operação da segunda fase do projeto Puma 2. Isso aqui tem um peso estratégico muito grande para a Klabin, tá? Isso vai permitir que a empresa ela consiga oferecer produtos com maior valor agregado para o mercado. E quais são esses produtos, pessoal? Então são basicamente aqui o Kraftliner branco e o Eukaliner, tá? E qual que é a diferença desses dois papéis e o que eles podem agregar aí para o mercado de papéis e embalagens? O papel Eukaliner é um papel desenvolvido e patenteado pela Klabin e ele gera diversos benefícios, né? Principalmente porque ele gera uma economia na produção e além disso ele tem uma performance acima da média, então ele acaba oferecendo uma estrutura de papelão mais resistente. Além disso, pessoal, ele tem uma melhor qualidade de impressão também. A gente compara aqui no site da Klabin uma impressão feita no papel Kraftliner comum com a impressão feita no papel Eukaliner, a gente vê que no papel Eukaliner a impressão ela tem uma definição muito maior do que no Kraftliner comum. Isso aqui acaba trazendo um valor agregado para o produto muito alto. Imagina você que quer expor a sua marca numa prateleira, no shopping ou até mesmo no supermercado. Você vai querer um papel de alta qualidade que vai conseguir chamar a atenção do cliente quando ele bater o olho na embalagem do seu produto. Então isso aqui acaba se transformando sim no diferencial competitivo. Pessoal, e fora todos esses benefícios, o papel ainda consegue oferecer uma possibilidade de redução da gramatura. E qual que é a implicação disso? Então a Klabin ela vai conseguir produzir a mesma quantidade de papel utilizando menos matéria-prima para isso, tá? Então, já que esse processo de produção do Eukaliner, ele vai gerar um papel com a estrutura melhor e mais resistente. Isso permite que a empresa produza folhas mais finas. Já que o papel é mais resistente, ela consegue manter a qualidade do papel com uma gramatura menor, ou seja, com folhas mais finas. Pessoal, por fim, o ponto-chave aqui do projeto Puma 2 para o resultado da Klabin no longo prazo é justamente o fato de que esse projeto ele vai tornar a Klabin muito menos dependente da celulose, né? A gente sabe que dependendo do ciclo de preço da celulose, o resultado da Klabin ele vem bastante depreciado. Então agora ela vai conseguir oferecer para o mercado produtos com alto valor agregado e com menor custo de produção, pessoal. Olha só que coisa interessante, isso vai acabar impactando no ganho de margem da empresa no longo prazo. E ela já tem, pessoal, um volume de preços crescentes já definido no contrato. Então além da gente
gente está falando de um produto com alto valor agregado, a gente está falando também de uma demanda crescente já no médio prazo. Isso aqui vai acabar impactando o EBITDA da empresa e vai se transformar em dividendos crescentes no longo prazo, e é por isso que a Klabin ela é hoje uma das maiores posições da minha carteira. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, fortalece o canal aí, deixa o seu like, comentário, e se não for inscrito, dá uma moral pra gente, se inscreve aí.